Olá, leoninos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura para janeiro. Falei que tinha que ser objetiva e a de câncer ficou longa porque tá enroscado, né? Vamos lá. Eu tô fazendo mais essa leitura para deixar para o pessoal que acompanha aí a anual e depois gosta de fazer os esquemas, tá? É mais por causa disso, ok? Mas a gente tem alguns dias de janeiro, pode servir também como uma reflexão para você. Vamos lá então, gente, não tem como, tá um calor insuportável, sensação térmica do inferno, eu acho, né? Tá com mais de 40 graus. Então eu tenho que deixar ligado ali, tá? Tá com a sensação térmica de 42 graus. Vamos lá. Está 38 graus, gente. Ontem estava 37, hoje está 38, mas com sensação térmica mais alta. Vamos lá então. Vivere veniversum vivus vit. Vivere veniversum vivus vit. Vivere veniversum vivus vit. Então fica esse barulhinho ali ao fundo, tá? Terra, 6 de paus. Janeiro parece que meio travado para todo mundo, né? Interessante, tô vendo um certo padrão aqui, né? Quando não tá travado, tem um enrosco em outro lugar. Pode ser começo de ano, né? Eu acho que no trimestral, aquele que é anual, mas por trimestre, eu percebi isso, né? Que existe uma força para as coisas andarem, mas sabe a inércia? Deve ser isso, mas a gente já vai comentar, tá? O 6 de paus não é uma carta ruim, porém é uma carta que fala assim, olha, janeiro não é um mês para você concretizar, é um mês para você perceber qual é o caminho correto, para você superar algum tipo de obstáculo, provavelmente para depois seguir aí na sua vitória, tá? Rainha de espadas no elemento fogo, e essa carta tá favorecendo o fogo. Ai, desculpa, gente. O que o Terra fala, né, para quem chegou agora? O Terra, que tá com 6 de paus, fala de dinheiro, trabalho, compromissos de relacionamento, parte da saúde física e também do tempo. Se eu tô mais travadinho, principalmente, assim, a carta é muito positiva, só que ela ela tá trazendo uma certa agitação, então tem muito movimento aí, tá? Então se você, de repente, quer dar a volta por cima, de repente você, em termos de relacionamento, você brigou com alguém, a pessoa que você ama, aí ou as coisas estavam meio tensas, então janeiro é um mês para você recuperar isso, tá? Pelo menos você recuperar essa porta, essa abertura, né? Não quer dizer que você vai estar super bem, né? Eu sinto que existe essa reviravolta do lado positivo, mas como eu falei, é o direcionamento, tá? Você consegue encontrar o direcionamento. A rainha de espadas favorece o fogo. O que o fogo fala? De dinheiro, de desejo, de decisão, de ação, de espiritualidade. E a rainha de espadas, ela pode estar representando uma pessoa com a qual você está lidando, pode ser um arquétipo que você precise encarnar aqui, vai em janeiro. O que é esse arquétipo, então, se eu tenho que dar uma encarnada nesse arquétipo para tomar uma ação? Porque eu sinto vocês tomando uma ação com a rainha de espadas muito direcionada, muito pontual. Você não tá com espingarda de chubinho, não, tirando para todos os lados. Você tá com bastante precisão, você sabe o que você quer, o que você vai fazer, e você tá agindo nesse sentido, tá? Pode ser que essa ação tenha a ver com essa pessoa que é a rainha de espadas, ou simplesmente essa é uma energia sua, né? Você já pensou muito sobre o assunto e você tá tomando essa decisão com esse emocional meio fora, né? Não é que você não tem emocional, você tá priorizando aqui esse lado analítico e racional para você tomar uma decisão, tá? E aqui também existe muito comprometimento. A rainha de espadas, ela tem esse aspecto muito sério, às vezes até meio rígido, tá? Então você tá tomando uma atitude meio rígida aqui. Pode ser, por exemplo, uma coisa simples, tá? Às vezes a gente pensa que é uma coisa muito complicada. Para algumas pessoas pode ser o seguinte, olha, pode ser a respeito da saúde, né? Você quer saber? Agora vou cortar o açúcar do cafezinho. Ai, gente, fiz isso há 13 anos atrás. Na primeira semana achei que fosse morrer. É bem difícil mesmo, mas depois é a melhor coisa do mundo, tá? Mas tô brincando com vocês, mas é isso. O que é? Eu preciso de disciplina aqui. Então eu tenho essa disciplina, eu tomo uma ação aqui bastante disciplinada. Então, para qualquer área da sua vida, tá? A fim de resolver o seu problema de nunca ter tempo. Então você vai começar a organizar a sua vida. Então, nesse sentido. Por isso que esse Terra é como se você redirecionasse ele no sentido de dar a volta por cima, ou seja, começar a concretizar as coisas, ganhar dinheiro, ter mais tempo, certo? Seria nesse sentido. 9 de paus na mente, também está favorecendo a mente.
O elemento ar vai falar da mente, tá? No elemento ar. E a mente fala do quê? Daquilo que você está projetando. Quando a gente tem a carta do elemento fogo, a gente tem uma mente que não para de pensar, muita criatividade, mas de certa forma, antes de você tá tentando, talvez com essa ação, vamos dizer assim, apesar de você ter muitos caminhos e muitas ideias, você está tentando pegar algo que você já veio trabalhando, você está tentando colocar isso de uma maneira mais organizada para assim, qual é a grande questão? Depois que você fizer isso, se a situação realmente ela não tiver essa virada, que é o 6 de paus, essa vitória, talvez você vá usar outras ideias, né? É como se você não quisesse aqui ficar de novo fazendo espingarda de chumbinho, atirando para todos os lados. Você vai focar aqui em algum tipo de ação que você crê muito muito firmemente que vai dar certo. Você acredita nisso e tá com tudo para dar certo, tá? Mas não dá certo ainda em janeiro. Pode ser que nesse assunto você já lidou com esse assunto antes, você meio que já tomou ações, mas você não estava talvez tão focado ou focada, né? Às vezes a gente, para conseguir alguma coisa, a gente precisa de precisa de critério, precisa de análise, precisa de compromisso, né? Precisa ter uma rotina, então tudo isso está presente aqui. Então quando você tenta mais uma vez aqui, e parece que agora você vai ter esse sucesso, mas não em janeiro, tá? Porque 6 de paus está falando que você vai virar isso. Você vai precisar focar essas energias para esse processo. Não dá só assim, eu fiz ali e deixa a vida levar, né? Não, você vai ficar em cima. Tem um certo rigor, tá? E eu sinto que aqui é como se também para você falasse assim, eu tento isso daqui, se não der, tchau. Isso pode estar ligado também a relacionamentos. Vou fazer mais essa tentativa nesse relacionamento, vou tomar essa ação. Meu problema é que eu falo que vou fazer as coisas, mas não estou comprometido, vou me comprometer. Mas assim, se não melhorar, tchau. Mas eu acho que vai melhorar, tá? Rei de copas no elemento água, tá bastante favorecido. Não tem nenhum arcano maior. Tem duas cartas da corte. Tem muito a ver com relacionamentos, né? A água vai falar do que você sente e das suas relações, tá? O rei de copas traz um amadurecimento emocional, favorece pra caramba aqui o seu emocional. E olha que interessante, eu considero o rei de copas o ar da água e a rainha de espadas, ela é a água do ar. Então meio que são energias complementares, né? Você exatamente para poder ter essa tranquilidade emocional, saber onde você está pisando. Pode ser, gente, que aqui, mesmo que seja um assunto profissional, isso tem a ver com algum tipo de confiança, algum tipo de tentativa, e tá incluso aqui um relacionamento. Então eu sinto que você faz mais esse esforço em termos profissionais, tá? Para você ver se é isso mesmo, para você ter tranquilidade, nem que seja para ter uma outra atitude depois. É como se você quisesse fechar meio que esse assunto em janeiro. Eu acho que você se direciona, acho que você não vai ter todas as conclusões em janeiro, mas isso já te traz um pouco mais de tranquilidade. Pode ser que ele dê sim um resultado, a princípio, ele dá a aparência de estar indo tudo bem, tá? Mas acho que a concretização mesmo, você falar, não, tô no caminho certo, não, realmente essa pessoa mudou, realmente era eu que tinha que estar mais comprometido ou não aqui, e você vai ficar sabendo provavelmente nos próximos meses. Esse anjo aqui do Rei de Copas é importante porque ele está falando de restituir. Então é muito forte que você quer restituir um relacionamento, ou você não quer perder um relacionamento, você quer, vamos supor, no trabalho, ganhar a confiança novamente de alguém, né? Às vezes a vida é assim, né, gente? Às vezes a gente promete coisas, a gente não está muito organizado, não consegue cumprir. Isso é muito complicado porque as pessoas não têm obrigação de ficar te dando voto de confiança. O primeiro voto de confiança, ele é de graça, mas o segundo voto de confiança, ele tem um custo para você, né? Então aqui precisa muito dessa energia, tá? Do que? Meio que de se superar, tá? Em relação a algum tipo, ou um grupo ou uma pessoa. Ela pode estar também no campo aqui profissional, tá? Como eu falei, o que é a pessoa? De repente você prometeu algo, você prometeu um monte de coisa para um monte de gente. Não que você não quisesse cumprir. Você estava desorganizada, não conseguiu. Mas você vai perceber que tem um custo aqui, tá? Talvez tenha algo bastante importante para você e você fala, não, janeiro vou me comprometer. E aí você realiza isso, tá? Você vai saber se esse resultado realmente se essa sua atitude, ela vai dar o resultado 100% que você quer, provavelmente nos próximos meses. Mas aqui tem uma indicação
Acho que você tá no caminho certo, tá? Corpo, 5 de paus. Mente, a carta do eremita, eu vou por aqui. Corpo, mente, espírito, 8 de copas. Eu vou pegar todas as cartas e a gente já comenta, tá? 5 de paus pro corpo, gente, é só pra colocar aqui uma questão. Vai falar de muita agitação, a gente sabe que alguma coisa não faz bem e a gente tá fazendo. Aí, como eu falei pra vocês, né, mudar hábitos, de repente você resolve, ao invés de ficar tentando olhar na internet tudo que faz bem, você cria uma estrutura e começa a trabalhar nela, tá? Provavelmente você já sente uma diferença, mas você vai sentir mesmo o resultado que você tá esperando mais pra frente. A gente tem o Cavaleiro de Copas na questão do financeiro, tem aqui algum tipo de notícia chegando boa, tá? Que pode dar essa virada pra você. A carta do julgamento no trabalho vai falar dessa necessidade de fazer um balanço provavelmente sobre não só trabalho, mas pessoas, né? Eu sinto que você vai focar, talvez, numa pessoa ou num grupo em específico em janeiro. Por quê? Porque sinto que tem uma certa bagunça, né? Sinto que você precisa se organizar aqui em termos de relacionamento. Não dá pra prometer tudo pra todo mundo, talvez você tenha que priorizar pessoas. Então, o julgamento ou situações, né? Então, o julgamento, ele tá muito presente aqui no trabalho. O julgamento também pode falar de uma melhora. Então, se você estava esperando, de repente, uma melhora de cargo, porque o julgamento fala que a gente sai de uma posição e sobe, né? Nessa posição. Se você estava esperando uma melhora de um cargo, pode ser que aqui você vai fazer mais essa tentativa, ou você vai focar nisso em janeiro. Provavelmente pode sair mais para frente. Mas o caminho com o 6 de paus é como se o caminho estivesse correto. Pode ser que você tenha que rever quais são essas suas estratégias aqui para conseguir essa mudança no seu trabalho. Ah, Vivi, mas eu tô eu tô participando de entrevistas. Pô, mas Vivi, participa, não consigo nunca. Tá na hora de fazer uma reavaliação, quem sabe até se for possível para você, investir numa pessoa, né, que possa, o Rei de Copas pode ser uma pessoa, por exemplo, em termos de relacionamento, uma pessoa que seja do RH, tá? De repente você pode ter até um amigo ou amiga que pode te ajudar nesse sentido, ou até mesmo você pagar alguém, né, para fazer essa análise para você, para melhorar aí, né, a forma como você se apresenta, tá? Valete de espadas na questão dos relacionamentos. As questões do relacionamento, elas vão passar por algum tipo de transformação, tá? Como eu falei para você, de repente você estava querendo agradar a gregos e troianos e é necessário aqui focar, priorizar, fazer um balanço aqui. Tem esse lado também do autoconhecimento que eu falei para vocês, né? O Valete de Espadas, às vezes a gente também não se conhece, fazer aqui um pouco a meia-culpa, fazer um pouco de reflexão. E aí, claro, vai ter as questões pessoais, mas como eu falei para vocês, pode ser também uma necessidade que você tenha nesse momento que você não percebeu ainda. Você está fazendo, por exemplo, está sempre tentando alguma coisa e não está dando certo. Está na hora de revisar. Então, se for uma questão de entrevistas, tentar ver se alguém te prepara melhor, porque tem muita gente que pagou para ser preparado, né, gente? O jogo ali não é tão igual. Tem gente que às vezes está mais preparada, às vezes vocês não estão, vocês estão muito crus aí, né? Sempre a vida é um palco, né? Não dá para falar mentiras, tá? Mas a ideia é que você pode falar o que você é capaz, né? De uma maneira mais objetiva, né? Que dê mais resultado, né? A gente pode ter aqui cada um, por exemplo, se você fala assim, me descreva o meu cenário, cada pessoa vai descrever dentro de uma perspectiva. Você precisa entender o que as pessoas estão procurando para tentar também adaptar a sua comunicação, tá? Muitas vezes é uma questão de comunicação. Então, na parte física, você precisa fazer as pazes com a sua realidade aí. Se você está olhando no Google tudo que faz bem, porque é chá de cavalinha, porque é não sei o que lá, sabe? Para tudo, faz um balanço, né? Porque se você toma 10 mil coisas, você nem sabe se alguma coisa fizer mal, o que fez mal, ou se fizer bem, o que fez bem. Então, tá na hora de você dar um foco aí. Daí, claro, se você tem uma questão que precisa de cuidados, é legal você procurar uma pessoa profissional, tá? Na mente, a carta do eremita traz essa ideia da gente entender também o que a gente quer, o que a gente é capaz. Nesse ponto vai funcionar muito para essas pessoas que se
que sentiram, né, que a questão dessas entrevistas, né, falou, poxa, sou eu, nunca consigo, ou senão eu vou em tudo quanto é cliente e, poxa, nunca consigo sair da primeira fase, né, ou eu apresento tudo pro meu chefe, tudo tá ruim. Então, tá na hora de você ter um pouco, fazer esse balanço, né, e tentar se conhecer melhor, né, porque se você não se conhece, fica difícil você dizer o que você pode ou não fazer. Dá a impressão que você não conhece as suas limitações e as suas qualidades. Meio que tá tudo meio que misturado. Talvez você precise deixar isso um pouquinho mais claro, né? Esse discernimento, a Rainha de Espadas é muito boa. 8 de Copas na questão da espiritualidade fala, assim, de um amadurecimento emocional. Junto com esse Rei de Copas pode falar de uma cura mesmo emocional, tá? Aqui, se for relacionamentos, vocês querem muito retomar um relacionamento talvez seja muito importante para vocês. Como eu falei, para alguns pode ser no profissional, outros na vida pessoal, tá? Isso para vocês isso vai representar, né, quando houver essa reconciliação, isso vai representar uma cura, vai representar uma nova fase, né, possibilidades. Então, é muito importante que você fique bem aí. Parece que você quer restituir alguma relação, quer fazer com que essa relação esteja no ponto anterior a algum ponto de ruptura ou de algum tipo de situação complicada. Só que o Valete de Espadas fala do que também, né? Então a gente tá falando de relacionamento, esse lado emocional, que eu preciso estar aberto ao novo, né? Gente, é muito, muito forte quando eu faço as leituras do amor, do Alquimia do Amor, que todo mundo tem uma expectativa. O que eu percebo, tem pessoas que às vezes tá com uma, duas, três pessoas, tem isso aqui, e tem gente que não tá com ninguém. A média não tá dando certo, o pessoal dá uma dividida aí. Mas não é, o que eu tô brincando, né? A roda da fortuna, dinheiro, a roda da fortuna. Já vou comentar. O que eu tava falando? A carta da roda da fortuna pulou. Tem uma mudança aí, se a coisa tava meio complicada, até o final de janeiro tem uma virada em termos financeiros, você consegue negociar alguma coisa, o dinheiro aparece, então tem essas sortes aí, tá? Ai, gente, tava falando de alguma coisa, até fugiu. Ai, fugiu. Caiu a carta da roda da fortuna, cortou meu pensamento, que aí eu já vi essa... Pode ser um dinheiro que vai te trazer liberdade também, ou mais liberdade. Aqui pode estar não só no trabalho, né? A questão do financeiro pode estar ligada a algum tipo de investimento, uma dívida que você pague, que seja pessoal, né? Ai, gente, esqueci, agora fiquei chateada. O que eu tava falando? Agora já foi, não era pra dizer, eu acho, não era pra dizer. Vamos lá, vai, dinheiro. Vamos clarificar. Sobre as questões de relacionamento. Eu falei da média, né? Vamos dividir. Mas, na verdade, eu acho que muitas vezes é a nossa forma de ver, né? Às vezes os relacionamentos, eles mudaram muito. Então, o que acontece? Às vezes a gente pode chegar no resultado que a gente quer, mas de uma forma diferente. As coisas não são... Elas são um pouco mais soltas hoje, né? É isso que eu quero dizer. 7 de ouros. Tem aqui um resultado seu para você que talvez ele se antecipe, ou um resultado que o destino muda para você, porque de alguma forma o 7 de ouros é uma colheita, tá? Tem uma colheita que pode ser que se antecipe aqui, né? Ou uma colheita que você merece acontece, tá? Mas quando a gente tem a roda da fortuna, me parece que a gente vê aquele terra meio travadinho, mas a gente sabe que você vai virar uma situação. Pode ser que você tenha que esteja um pouco mais apertado no financeiro, ou tá com algumas dificuldades, em janeiro você não tá vendo a saída, mas tem um evento que muda tudo, tá? Que permite que você possa colher aqui, né? Ou melhorar a sua estrutura financeira. 6 de espadas. Só que o que é isso? O 6 de espadas fala de mudanças muito grandes, radicais. Você tem que mudar a sua forma realmente de pensar. Olha, se essa questão de dinheiro tem a ver com o negócio, a depender de uma pessoa, você tem que rever aqui alguma coisa, tá? Agora, se você tá tentando restituir alguma coisa que você acha que alguém tirou de você, pode ser que a sorte também seja do seu lado, tá? Eu sinto que você vai focar em alguma coisa, você quer resolver aqui alguma questão financeira, tem uma notícia favorável, o destino tá a seu favor, tá? Mas eu também percebo que existe a necessidade de ver toda uma situação com outros olhos, ou estar aberta, né?
para aquilo que não é cotidiano, aquilo que é diferente. Tá muito forte essa ideia de estar aberto para resolução e para expansão. Se a gente tá falando de expansão, né, gente? Você tá aqui num mundinho, esse mundinho você conhece. A gente vai expandir, tem uma parte desse mundo que vai expandir, tem uma parte que você conhece nesse círculo, vai ter uma parte que você não conhece. Não tem expansão com 100% de certeza. Você vai ter uma expansão que você, claro, se prepara. Mas ela tem as incertezas naturais, né, gente? E aí a gente depende muito da circunstância que tá. Pode ser que esse movimento que você tenha feito, sei lá, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, era uma coisa. Hoje é de outro jeito, principalmente antes e depois da pandemia, né? Não sei vocês, mas eu sinto que as pessoas, as coisas mudaram muito, né? Sei lá. Eu tenho essa sensação de tudo. Serviço, tudo parece que mudou. 8 de espadas no trabalho. O julgamento, ó, 2 vezes o julgamento. Mas julgamento é isso, você vai sair aqui de algum drama. Pode ser que muitos de vocês estivessem lidando, o que é um horror nas empresas, né? Aqueles dramas, toda hora o pessoal no canto reclamando de tudo, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que não resolve na vida é ficar reclamando. É uma coisa que eu aprendi. A gente vai ter pessoas, talvez de maneira mais íntima, que você divide ali alguma coisa, né? Porque você fala, poxa, estou com dificuldade aqui de uma situação. E tudo bem, essa pessoa tem que ser uma pessoa que ela também possa te agregar alguma coisa, né? Então, você não vai falar, você não vai querer achar uma solução com uma pessoa que talvez, às vezes, ela tem uma vida mais simples que a sua. Se a sua vida é muito complexa, então às vezes vai ser um pouco mais difícil. Ou não, enfim. Mas a ideia é que você tem que refletir aqui. Se tem uma circunstância que você não consegue sair, e pode ser que tenha aqui algum tipo de drama. Por que eu falei do drama? Porque nessa carta de julgamento, aqui é o dilúvio. Tem gente se afogando, tem gente que tá, porque lembra que o julgamento é sempre sair de uma situação para ir para outra. Como vocês têm essa questão do 8 de copas no espiritual, o rei de copas que fala de cura, eu sinto que é isso, é questão de relacionamentos no trabalho, das suas expectativas emocionais no trabalho. É como se você passasse, subisse de nível e tivesse pelo menos nessa rocha. Pode ser que alguns leoninos saia da rocha e suba, né? Mas assim, dentro da circunstância que a gente está vendo aqui, tem mais a ver com esses dramas de trabalho. Sinto que você vai querer sair um pouco disso, tá? Por quê? Porque no final das contas não tá te ajudando a sair. Você mesmo tem um drama, mas assim, enquanto tá todo mundo lá no drama, não consegue. Eu sinto que você vai tomar uma atitude muito racional aqui, que a gente já tinha visto. 7 de espadas. Eita. O 7 de espadas no trabalho. Ah, tá. Agora eu entendi. Você tá tentando sair de uma circunstância, não consegue. E aí parece que quanto mais você tenta resolver, mais você tá se afogando com as pessoas. Vocês já viram pessoas que se afogam? Eu já vi. Que vira e mexe, eu era nadadora, né? Então às vezes a gente ia, sei lá, no Ibirapuera, porque tinha competição. Aí tinha um tanque lá. E às vezes, uma vez um menino pulou, eu falei pra mãe, ele sabe nadar? Ela falou, não, tive que correr pra pegar o menino. E a gente aprendeu, entre outras coisas, quando vai fazer salvamento. Mas o menino era bem menor do que eu, foi fácil. Tipo, uma pessoa maior, ela pode te afogar, isso que eu queria chegar. Uma pessoa que está se afogando, às vezes você vai tentar salvar ela te afoga, por isso você nunca pode pegar uma pessoa que você vai afogar de frente. Você pega ela pelas costas. Pensa nisso no dia a dia. Uma pessoa tá afogada emocionalmente. O que você faz? Fala a verdade pra ela? Você vai pelas costas. Ela não tá vendo, porque ela não tem condição de sair de certas situações. Tem que tirar ela dali, tá? Então, pra você também se proteger, você tem que sair. Porque uma pessoa também que tá se afogando no emocional, você tá de frente com ela, ela vai cuspir em você, vomitar em você as questões emocionais. Não tem nada a ver com você, mas vai. Então, o que acontece? Eu sinto que você tem uma mudança aqui. Tá? De certa forma, aquela situação estava te vampirizando, te dificultando, você vai ter consciência disso. Eu não sei porque você não teve antes, porque você estava num... Como é que a gente não tem consciência? Você não dá foco, como eu falei pra vocês, é que nem eu brinquei com a questão da... eu vou tomar chá disso, chá daquilo. Você toma 300 chás, aí tanto aquilo que fez bem quanto aquilo que fez mal, você não sabe qual foi o resultado. Porque você não isolou a variável, você entende? Então aqui... É meio que você conseguir se isolar a variável. Pode ser um grupo, pode ser uma pessoa em si, que você vai perceber que era uma âncora, gente. A verdade é essa. Essa pessoa estava sempre se afogando e ela estava te puxando para baixo, tá?
Bom, que bom, né? Ah, mas isso e se a pessoa tem problema? Bom, se a pessoa tem problema, é todo mundo adulto aqui, ninguém tá falando de criança. Se a pessoa tem problema, ela tem que procurar ajuda. Por quê? Porque se a pessoa não se ajuda, não tem o que fazer, né? Paracelso dizia o seguinte, né? Antes da cura existe a autocura. Talvez esse seja o mistério, né? Às vezes no tratamento a pessoa nem tá tão doente assim, dá certo com alguém que tá jurado de morte e não dá certo para outras pessoas, enfim, né? Existem essas situações, né, gente? Então, você tem que focar em você, tá? Relacionamento, a carta da morte. Vocês podem estar lidando, eu vou falar agora porque saiu a carta do Rei de Copas, com pessoas de escorpião, ou que tem aspectos de escorpião no mapa, 6 de espadas. A morte fala de renascimento. Uau! E a estrela? Uau! E a estrela com a carta da morte dá 30. 30 dá 3, a imperatriz. Gente, tem muita prosperidade em termos de um relacionamento. Parece que se você estava afastada de algum relacionamento aqui, no nível pessoal, eu sinto que você vai recuperar, tá? Pode ser que tenha duas visões aqui, tá? Você meio que se estabiliza emocionalmente, se cura, porque você consegue resgatar ou transformar uma relação que é muito importante para você, tá? Eu não tô vendo aqui especificamente, essa leitura não é exatamente romântica, tá? Assim, eu vou fazer, não para janeiro, porque a gente fez o anual, mas provavelmente para fevereiro, depois vai voltar as leituras de amor, né? Aquelas que eu faço atemporais mesmo. Porém, o que acontece? Essa leitura ela não tá mostrando para mim esse aspecto muito romântico. Então tá dentro de um cotidiano seu aqui, que pode ser de um relacionamento íntimo, de pessoas que você conhece. Então para quem tá sozinha, antes de você conhecer alguém, seria até bom você realmente resolver questões inacabadas aqui, para você se curar emocionalmente. Para quê? Para você não ficar, né, repetindo os mesmos, sei lá, os mesmos padrões, tá? Então o 13 tá falando, porque o 13 é a carta oculta, a imperatriz tá falando de frutificação, tá? A gente tá falando de um renascimento e tá falando aqui de encontrar algo em comum. Talvez o que faltasse aqui nessa comunicação entre você e alguém no nível pessoal fosse você encontrar o que vocês têm em comum, quais são os objetivos em comum, tá? Às vezes a gente é diferente no dia a dia, mas às vezes a gente tem os mesmos valores, a gente tá olhando o mesmo horizonte. E é isso que importa na vida para quê? Para prosperar, tá? Porque às vezes a gente pode ter uma pessoa igual a gente, vai, em termos de biorritmo cotidiano. Só que essa pessoa almeja uma coisa ou almeja outra. Então, né? Aí é complicado. Agora, às vezes a gente pode ter uma dinâmica diferente no dia a dia, a energia está um pouco diferente, mas a gente está almejando o mesmo horizonte. É mais provável que a gente dê certo a longo prazo, tá? Mas eu vejo que essa restituição pode estar envolvida aqui algum tipo de viagem, né? Mas para a maior parte de vocês pode estar envolvido também, não só uma viagem, pode estar envolvido também uma mudança, né, de residência, pode voltar a morar com alguém voltar a morar com você, ou podia ter algum problema, que alguém foi embora, alguém pode estar voltando, enfim, porque esse renascimento está aqui. Mas para a maior parte de vocês é uma mudança total de atitude em relação a uma pessoa e a pessoa em relação a você, tá? Por quê? Porque de alguma forma as coisas vão ser esclarecidas, tá? E a fé aqui volta para todo mundo. Então tem uma energia bem positiva em termos emocionais. A questão de janeiro é bastante emocional. Você tem mesmo que resolver alguma coisa aqui, primeiro para ter paz de espírito e depois para você poder ver também, se você não tá legal emocionalmente, você acaba também não enxergando certas dinâmicas emocionais que também estão te levando aqui não estão te ajudando a ter o que você quer, né, no seu trabalho, o resultado que você quer, tá bom? Então quando você consegue ver isso, você resolve uma questão pessoal e aí depois você começa a perceber a diferença de energia, porque você tá focada, aí parece que você consegue fazer aqui um balanço no trabalho e consegue seguir. Na questão financeira, pode ser muitas coisas, mas tem um quê de sorte, tem um quê de destino aqui para te ajudar a resolver algum tipo de questão ou para você colher algo um pouco antes do tempo, tá? Ou pelo menos você ter algum tipo de certeza aí e talvez ficar um pouco mais tranquilo em termos financeiros, tá bom? É isso, beijo, fique com Deus, até mais.